Boa tarde a todos que já estão aqui na sala de webinar. Este será o webinar do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Contaremos com a apresentação do César Ossamo, que é consultor de negócios, especialista em marketing do Sebrae. Ele vai falar sobre o tema comunicação entre cirurgiões dentistas e pacientes em tempos de pandemia. Peço a paciência de vocês para aguardar o horário de início do webinar, que é às 16 horas pontualmente. Então, daqui a 20 minutos exatamente, o CROSP dará início a esse conteúdo.
Boa tarde a todos que estão chegando aqui na nossa sala de webinar. Este é o webinar do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP. O tema da apresentação de hoje é a comunicação entre cirurgiões dentistas e pacientes em tempos de pandemia. O palestrante que vai guiar a apresentação para todos hoje é o César Ossamo, consultor de negócios, especialista em marketing do Sebrae. Essa é uma apresentação exclusiva para os inscritos do CROSP, que vai ter início pontualmente às 16 horas. Então, a todos que já estão aqui conosco na sala, muito obrigado pela presença de vocês. Peço que aguardem até o horário do início da apresentação, quando o apresentador vai colocar o conteúdo compartilhando a tela e a gente vai poder seguir os temas. Até breve. Olá, está me ouvindo? Oi, César, boa tarde. Sim, já estamos te ouvindo aqui. Maravilha, estou fazendo já uns testes aqui. O pessoal já está nos ouvindo, tá? O pessoal já está na sala, já está nos ouvindo. Opa, que maravilha, perfeito. Já avisei a todos que já chegaram aqui que a gente vai dar início pontualmente às 16 horas, em respeito a todos que já chegaram e também não podemos começar antes para garantir que todos tenham acesso. O conteúdo vai ser disponibilizado depois e todos os avisos de ordem prática daqui a pouco a gente já vai dar. Perfeito, Thiago, obrigado. E já começamos.
Então, mais uma vez, boa tarde a todos que estão chegando aqui no nosso webinar. Este é o webinar do CROSP em parceria com o Sebrae. O tema que vai ser tratado hoje é comunicação entre cirurgiões dentistas e pacientes em tempos de pandemia. Alguns avisos de ordem prática a todos que já estão aqui na sala. O webinar vai ter início pontualmente às 16 horas. O nosso palestrante hoje é o César Ossamo, consultor de negócios, especialista em marketing do Sebrae. Todos que estiverem acompanhando a apresentação podem fazer uso da janela bate-papo, que fica no canto inferior do aplicativo Zoom, e vocês podem digitar dúvidas, comentários, sugestões ao longo da apresentação. A primeira metade dessa hora vai ser a apresentação do César, e aí as dúvidas que forem surgindo, vocês podem colocar nessa janela de bate-papo, que na segunda metade da apresentação nós vamos fazer as perguntas e respostas. Então, pediria a gentileza de todos que ao longo da apresentação, quando o César for passando os slides, assim que tiverem dúvidas, podem colocar na janela de chat. Então, novamente, boa tarde a todos e obrigado pela participação de quem já chegou aqui. E daqui a 8 minutos daremos início ao webinar.
Olá, boa tarde a todos que já chegaram aqui nesta sala de webinar, uma iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, em parceria com o SEBRAE. Faltam 5 minutos para darmos início à apresentação. O tema de hoje é comunicação entre cirurgiões, dentistas e pacientes em tempos de pandemia. Vou aproveitar a oportunidade para agradecer a quem já chegou e deixar alguns avisos de ordem prática. Na parte inferior do aplicativo Zoom que vocês estão usando para se conectar, há uma janela de bate-papo. Vocês podem fazer uso dessa janela para digitar as dúvidas, comentários e sugestões que vocês tiverem ao longo da apresentação. A primeira parte da apresentação, a primeira metade, em média de 30 minutos, o César vai percorrer os slides que ele preparou especialmente para este encontro aqui com os inscritos do CROSP. E na segunda metade, nós vamos passar para ele as principais dúvidas que forem surgindo na janela de bate-papo. Todo o conteúdo da apresentação vai ser disponibilizado aos inscritos depois. Vai ser enviado links, vídeos, apresentações, só para todos saberem que não vão ficar sem conteúdo, mesmo aqueles que não conseguirem entrar na sala durante a apresentação. Então, daqui a pouquinho daremos início. Várias pessoas. Boa tarde a todos, 4 horas da tarde. Bem-vindos ao webinar do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, em parceria com o SEBRAE.
Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui na sala de webinar. Já temos mais de 200 participantes simultâneos neste momento. Este é um webinar exclusivo para os inscritos do CROSP. A apresentação de hoje tem o tema Comunicação entre cirurgiões dentistas e pacientes em tempos de pandemia. Nós vamos dar início agora. O apresentador é o César Ossamo, que é consultor de negócios e especialista em marketing do Sebrae. Ele preparou um conteúdo exclusivo para a nossa audiência aqui de hoje do CROSP. Antes de dar início à apresentação, apenas alguns avisos de ordem prática. Na parte inferior do aplicativo Zoom, que todos estão usando aqui para acompanhar o conteúdo, há uma janela de bate-papo. Caso a versão de vocês esteja em inglês, ela estará como chat. Vocês podem digitar, fazer uso dessa janela para digitar suas dúvidas, sugestões e comentários ao longo da apresentação. Nós estamos anotando todas as dúvidas que surgirem durante a primeira meia hora, que é a parte onde o César vai percorrer os slides que ele preparou para essa apresentação de hoje. Então, ao longo da apresentação, ao longo dos slides, vocês podem deixar as dúvidas por escrito na janela de bate-papo. Todos que estão como público, não se preocupem que não há nem áudio, nem vídeo de vocês. Então, se estiverem em ambiente com barulho, não é problema. Além disso, na segunda metade da apresentação, após o César percorrer todos os slides, nós vamos fazer a sessão de perguntas e respostas. Por isso é importante que vocês vão deixando as dúvidas no chat. Todo o conteúdo deste webinar será disponibilizado para os inscritos do CROSP após a apresentação. O webinar em forma de vídeo será disponibilizado, além dos arquivos que forem utilizados, PDFs, PowerPoints, links, estará tudo disponível para os inscritos. E eu vou agora, então, passar a palavra para o César Ossamo, confirmando mais uma vez, consultor de negócios, especialista em marketing do Sebrae. César, obrigado pela sua participação, pela gentileza de ter nos atendido e preparado um conteúdo para os inscritos do CROSP. Eu é que agradeço, Thiago. Agradeço a presença de todos aí. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Sim? Ok, eu estava confirmando porque eu fui desativar o microfone e já estava aberto. Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer inicialmente ao Sebrae e ao CROSP pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Gostaria de aproveitar esse primeiro momento para fazer alguns agradecimentos. Não tem como a gente começar um assunto tão sério, num momento tão delicado, sem agradecer o esforço de tanta gente que tornou isso possível, não só agora, mas diversos outros materiais que estão vindo, não só para o segmento de vocês e com todo o carinho possível, mas também para outras áreas. Mas, em especial, quero agradecer sobre o evento de hoje, tá? Primeiro, a assessoria de imprensa do CROSP, nas pessoas de Thiago, Thales e Thaís, o Dr. Ricardo Oliana, que foi quem ajudou bastante, inclusive reuniu um grupo de profissionais para que nós pudéssemos fazer um brainstorm para poder chegar ao mais próximo daquilo que é importante para vocês, das dúvidas que vocês têm. Nós temos uma série de atendimentos, mas foi muito legal a gente pegar um grupo de profissionais nesse momento e trabalhar isso agora. Então, gostaria de agradecer a Soraya Guedes, Tanganelli, Afonso Grandini, Fábio Alves, Reinaldo Yoshino, Leila Ferreira e Sidney Alves, que foram as pessoas com quem eu me reuni há uns dias atrás, de uma forma super rápida, discutimos sobre isso, eles se disponibilizaram, foi muito importante. E também gostaria de agradecer aqui, com relação ao Sebrae, existem muitas pessoas envolvidas também, eu gostaria de agradecer através da Maísa, todas as pessoas que estão envolvidas, gerentes, profissionais, especialistas envolvidos em desenvolvimento, não só do que vocês vão ver aqui hoje, mas de coisas que estão vindo para o segmento de vocês. Em especial a todos vocês que estão assistindo ao vivo nesse momento e as pessoas que também vão assistir depois através do link. A gente sabe que existe uma limitação de capacidade para esse link de agora, mas que o link que vai ser disponibilizado vai poder alcançar muitos outros milhares de pessoas que nós sabemos que estão inscritas e que eventualmente não tiveram a possibilidade de estar aqui agora. Então,
um agradecimento especial a todos vocês que estão aí assistindo, ok? Para iniciar, eu sei que existe uma dúvida muito grande quando a gente fala sobre a comunicação, e o que eu queria deixar bem claro é que a área de vocês, assim como outras áreas que possuem um código de ética, tem que se ter um cuidado muito grande. E vocês têm o código de ética odontológico que sempre deve ser verificado, né? Então, eu recomendo muito que chequem também os canais de comunicação do CROSP, seja a revista, jornal, o próprio site, a área de Fale Conosco deles. Isso é muito importante porque nós temos dúvidas, né? Tudo que existe do que pode ser feito e do que não pode ser feito está dentro desses canais. Então, as pessoas muitas vezes ficam com receio de o que pode e o que não pode, e nessa dúvida acabam deixando de fazer coisas que são super importantes. Então, o fato de ser regido por um código de ética não significa que você não deve fazer as coisas, né? Existem muitas coisas que são legais de se fazer, são coisas importantes de se fazer, mas para se manter um ambiente saudável, é importante que haja uma regra. Então, a regra está lá dentro do Código de Ética Odontológica. Para começar, pessoal, eu quero falar sobre a comunicação durante a pandemia, né? Eu sei que muita gente já faz a comunicação, muita gente também, às vezes, não tem uma comunicação tão eficiente, mas, especialmente nesse momento, a gente tem que ter um cuidado especial. E a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês é com relação à questão do tempo, né? Já pararam para pensar quanto tempo essa pandemia vai durar? E o que isso pode acarretar para vocês, o que pode acarretar para os seus pacientes, né? Eu acredito que o grande problema com relação à questão do tempo que a pandemia vai durar é o fato de nós não sabermos por quanto tempo ela vai se estender. Se a gente soubesse que seriam 10, 30 ou 60 dias, será que nós faríamos planos diferentes? Será que a gente agiria de maneira diferente? Essa é a grande questão. E aí, muitas vezes, por não termos um prazo de duração disso, é que nós acabamos, às vezes, não fazendo muita coisa. Alguns podem estar esperando isso passar para retomar e outros podem, de repente, já estar fazendo algo. E é exatamente isso que eu quero convidar vocês para a gente trabalhar. Vamos ver o que nós podemos fazer. Então, com relação à questão do tempo que vai durar a pandemia, nós não sabemos. Eu acredito que ninguém sabe, né? Mesmo tendo os históricos. Mas aí vem uma outra pergunta. Quanto tempo vai durar um medo? Né? O medo de se contaminar, o medo de não ter dinheiro, o medo de perder o emprego, o medo de estar perdendo tempo. Quantos medos existem por todos os lugares, não só na área de vocês, em outras áreas também. Nós aqui no Sebrae, nós tomamos muito cuidado com todas as áreas. Nós temos preocupação, nós fazemos atendimento, nós desenvolvemos materiais, treinamentos, cursos, tudo o que for possível. Mas a gente não consegue saber exatamente quando o medo vai acabar. Esse medo é a grande questão, né? Será que nós estamos perdendo tempo ou será que nós estamos perdendo oportunidade? Se imaginar que cada um dentro da sua casa, com suas limitações agora, eu sei que a área de vocês também tem uma limitação muito grande, né? Existem alguns casos de concessão, mas são muito específicos. Existe aí um projeto de lei tramitando também, que de repente pode dar alguma possibilidade extra para vocês de atuação, mas mesmo assim ainda não temos uma resposta sobre isso. Então, pensando nessa questão, é que a ideia é, o que a gente pode fazer agora? Qual seria a possibilidade? Uma coisa que eu tenho falado com muitos clientes é com relação ao fato seguinte: olha, se você tem uma limitação da sua atuação como profissional, ok, consegue criar alguma coisa nova? Dá para buscar um outro mercado? Dá para fazer alguma coisa diferente? E aí a gente vê as empresas fazendo delivery, as empresas criando estratégias novas, criando produto. Quem trabalhava com um tipo de produto, começando a trabalhar com um similar, mas dentro da área. Só que tem áreas que não dá para, mesmo que você se esforce para se reinventar, fica muito complicado, ou talvez se exista, não sei quem já colocou algo em prática. A questão é, mesmo que você não possa continuar a sua atuação, vamos pensar em como a gente pode melhorar aquilo que a gente pode fazer, dentro do que nós podemos fazer, né? E aí entra a parte do planejamento estratégico da comunicação.
uma das coisas que a gente tem que tomar um cuidado especial é como se comunicar. Então, eu já falei dessa questão legal, é importante que todos prestem muita atenção, mas a comunicação do dia a dia, né? Uma das preocupações grandes que eu tenho também é que o fato de você não estar podendo trabalhar, muitas vezes acaba sendo motivo para se afastar da comunicação, para sair, de repente, do contato com o cliente, para deixar de interagir com o cliente, considerando que se você interage, pode ser que você esteja estimulando, e se você estimula, não pode entregar a demanda, isso pode ser ruim. Então, poxa, vamos lá, cuidado. A ideia é, sim, continue se comunicando. A questão é, se comunique de forma diferente, se comunique de maneira estratégica. Olha só, o que eu trouxe aqui para a gente falar sobre a questão da comunicação estratégica é um assunto que muita gente pergunta e que eu também vejo muita gente errar por detalhe. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de como nós estruturamos essa comunicação, tá? Dentro do marketing digital, nós trabalhamos com funil do marketing digital. É esse que está aí na tela para vocês. Eu estou com 3 telas aqui, estou vendo se está tudo certinho, está chegando ok para vocês. Olha só, no funil do marketing digital, nós temos algumas questões aí. O primeiro, nós dividimos basicamente em 4 estágios, né? O primeiro deles que é o atrair, o segundo que é o converter, o terceiro que é o relacionar e o quarto que é vender. Então imagina o seguinte, lá no primeiro que é o atrair, ele é toda a ação de comunicação que você faz. Toda ação de comunicação que você faz está dentro do processo de atração. Dentro do atrair, nós temos informações, nós temos pessoas, mas as informações muitas vezes são número de visitantes, número de pessoas, e isso não traz exatamente quem são essas pessoas. Essa é a comunicação básica que a gente faz, inclusive quando vocês impulsionam. Vale lembrar que existem alguns critérios aí com relação ao impulsionamento dentro da área de vocês, tá? Eu estou só falando do impulsionar, porque dentro das redes sociais nós temos algumas ferramentas de impulsionamento, ou seja, você vai pagar algum valor para que mais pessoas vejam uma publicação sua. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado aí no quesito odontologia. No próximo estágio está o estágio de converter. No converter é onde nós captamos alguma informação daquele visitante que até então não é identificado. Então, vocês já devem ter visto isso quando, por exemplo, preencheram algum formulário para poder receber um e-book, preencheram algum formulário para poder acessar uma masterclass ou para participar de um evento e tudo mais. Então, é um processo de conversão, onde você capta a informação do cliente. Ao captar a informação daquele cliente, você transformou ele em um lead. Ele ainda não é qualificado porque a gente não sabe se todos aqueles que se transformaram em lead ou que preencheram essa informação, nós não sabemos se eles têm perfil para serem seus clientes. Então, imagina que lá eu fiz uma publicação, atingi 1000 pessoas, que eu não tenho nenhum conhecimento de quem são, eu fiz uma outra ação que é para transformar essas pessoas em potenciais clientes, e aí elas preencheram alguma informação. Passou nesse estágio, nós vamos para o processo de relacionar, ou relacionamento, né? Nesse processo de relacionar é onde nós estabelecemos essa conexão com o cliente, é onde você vai trabalhar aquilo que você já sabe do cliente e vai começar a intensificar essa comunicação. É nesse momento, e é esse o momento que nós deveríamos trabalhar com mais intensidade no momento da pandemia. Entender quem são seus clientes, saber o que direcionar para eles, saber o que funciona falando com eles, o que eles querem ouvir. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais adiante. Mas esse é o momento de estabelecer relacionamento. É aí que a gente define o quanto as pessoas confiam em nós, o quanto elas se sentem seguras com as coisas que nós dizemos, o quanto elas gostam da nossa marca ou da nossa pessoa, né? Vocês como profissionais. E aí vamos para o quarto estágio da comunicação no funil do marketing digital, que é o processo de vender. Aí a gente tem que tomar um mega cuidado. Na área de vocês, a gente sabe que estimular o consumo, oferecer certas coisas não é permitido, tem uma série de detalhes aí do que pode, que não pode. Acredito que muitos já saibam, mas é sempre bom lembrar, né? Existe uma diferença entre o que você pode fazer lá fora e o que você pode fazer dentro do seu consultório, da sua clínica. Lá dentro, você tem uma certa flexibilidade maior em mapear algumas coisas e tudo mais, e aí recomendar algum tipo de ação. Agora, lá fora, não. Então, eu estou mostrando esse funil porque essa é a estrutura que a gente trabalha
com a formatação geral para todo tipo de comércio. É evidente que no processo de vender, talvez ali a gente vai acabar trabalhando a questão de outros fatores, mas aí específico para a realidade de cada um e de como cada um de vocês atuam. Pensando nesse relacionar, nós vamos para as estratégias de relacionamento. Dentro das estratégias de relacionamento, nós temos aí definição de persona, a jornada e empatia. Persona, o que é? Imagina o seguinte, nós sempre falamos sobre a questão de público-alvo. Público-alvo é muito amplo, nós temos a possibilidade de falar com homens, mulheres, faixa etária, região, algumas características, isso é a definição de público-alvo. Quando nós falamos de persona, a persona é muito mais específica. A persona é extremamente específica, nós trabalhamos como se definíssemos através de uma pessoa só quem é teu público. E você vai definir a idade, o gênero, a região, o perfil dela, a questão comportamental, tudo isso é definido na persona. Daí, para frente, nós vamos para entender a jornada. Então, a jornada é onde a gente vai entender o seguinte, qual é o caminho que o cliente percorre, como é que ele faz, qual a dificuldade que ele tem no dia a dia, quais são as dúvidas que ele tem, como é que a gente pode entender o processo dele, desde ele tomar a decisão da forma como ele escolhe o profissional que vai cuidar dele, e todo o processo até chegar a sentar na sua cadeira, até depois que ele sai da sua cadeira, o tempo que ele fica na recepção, a experiência que ele tem ao chegar no seu consultório, ou na sua clínica, ou, enfim, no local que for, o processo dele sair de lá, o pós-atendimento que ele recebe, tudo isso está dentro da jornada. Então, o relacionamento, nós trabalhamos todo esse processo. Eu tento melhorar cada etapa do processo. Faz parte do relacionamento. E aí, a empatia, que é a questão de se colocar no lugar desse cliente ou desse paciente. Por que eu estou falando isso no relacionamento? Pessoal, vocês vão pensar assim, mas espera aí, a gente não está fazendo atendimento agora, o que adianta eu saber da jornada? Sim, nós temos uma questão diferenciada da jornada nesse momento. Porque imagina que as pessoas estão em quarentena. Será que essa jornada está diferente? Será que as pessoas estão com receio? Será que as pessoas estão com medo de alguma coisa? Será que elas estão pensando, sabendo que vocês estão atendendo casos urgentes ou casos de emergência? Será que eles estão sabendo dessas diferenças, né? Então, o que a gente pode melhorar nesse processo? E muitas vezes, vários de vocês melhoram, mas às vezes a questão é, está sendo comunicado? Está sendo comunicado da forma correta? E isso a gente tem que levar em consideração também, né? Quais são as objeções mais comuns desses pacientes? Existem objeções? Quais são essas objeções? Tudo isso a gente leva para o planejamento dessa comunicação que vai trabalhar o relacionamento. Então, é um momento onde nós vamos pensar em como fazer isso. Eu vou mostrar algumas dicas para vocês mais à frente. Na sequência aí, tem o seguinte. Escolha certa do canal de comunicação. Olhem para esses canais de comunicação aí, eu coloquei eles, e vejam quais deles vocês já usam. Telefone, WhatsApp, Telegram, e-mail, Facebook, Instagram e Google. Eu coloquei aí, eu sei que nem todos são considerados como, mas é um canal de comunicação, Google, meu negócio, eu vou falar um pouquinho de cada um bem rapidamente, só para vocês entenderem. Eu coloquei aí para vocês, da esquerda para a direita, pelo grau de o quanto é invasivo, né? Eu sei que muita gente pergunta isso, olha, mas qual que eu devo usar? Uso o telefone, uso o WhatsApp, uso o Instagram? Olha, quanto mais, aqui considerando a esquerda, quanto mais para a esquerda, mais invasivo é, quanto mais para a direita, menos invasivo. Ou seja, um deles, o telefone, por exemplo, faz o meu paciente, o meu cliente, parar o que está fazendo para me atender. Eu preciso dessa atenção dessa forma? Será que é importante desse jeito? Ou é algo que eu poderia enviar e esperar que ele fizesse a leitura, como funciona, por exemplo, no WhatsApp ou no Telegram, né, que ele recebe uma notificação? Ou um e-mail, que talvez ele não receba a notificação, mas na hora que ele estiver tranquilo, ele vai lá e lê. Então, a escolha dessas ferramentas, desses canais de comunicação, é importante de acordo com a emergência que você tem de passar aquela informação. Então, por exemplo, olha, se eu quero cancelar um atendimento que vai acontecer daqui 30 minutos, será que eu mando um e-mail? Se eu mandar um e-mail, pode ser que ele não abra. Será que eu mando um WhatsApp? E se ele não lê esse WhatsApp? Agora, se eu ligar, é certeza que eu consigo contato imediato. Então, mais ou menos, essa questão é um fator que dá para considerar, dá para a gente enxergar a questão de
de quanto é invasivo e de urgência que nós temos. Tem um outro fator aí que a gente pode também considerar, que é a relação de Google e Face e Instagram, né? Face e Insta como redes sociais, mas eles já têm uma característica mais que conquista as pessoas por exposição. Eu posso não estar pensando em nada, posso não estar pensando, de repente, em fazer um clareamento, posso não estar pensando em fazer a visita a algum estabelecimento, conhecer um novo consultório, mas eu vi alguma coisa passou no meu feed de notícias, me chamou a atenção e eu começo a tentar entender sobre o que é aquilo. Legal. Pode fazer postagem sobre isso? Pode. Pode impulsionar? Alguns casos não. Alguns casos a gente tem que verificar, de acordo com o código, se é permitido ou não, porque ele pode ser considerado, a partir do momento que você está fazendo o impulsionamento, ele pode ser considerado como um estímulo ao consumo, e aí já não vai dar certo, né? Então, assim, mas a postagem em si pode ser feita, legal. Aí nós vamos para o Google. Ah, Google, eu posso fazer impulsionamento falando sobre certas coisas? Batemos mais uma vez na questão de pode ou não pode. Google já tem uma série de questões, houveram algumas mudanças recentes, e aí a gente precisa entender o que é que você está querendo promover e verificar como você está fazendo essa promoção para dizer se é permitido ou não pelo código de ética. Mas tem uma coisa que é totalmente permitida e que nem todo mundo faz, que é o Google Meu Negócio. Simples, você entra no Google, na pesquisa, digita lá Google Meu Negócio, vai aparecer a primeira opção, que é do Google, onde vocês vão poder preencher o endereço, o telefone, o horário de funcionamento, várias informações que vão contribuir para que o cliente encontre você e, inclusive, lá é o banco de informações, o banco de dados que é acessado por outros canais que utilizam o mapa. Então, a informação que vai estar ali vai ser disponibilizada para outras áreas também. Isso facilita para quem estiver te procurando. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho sobre conteúdo. Sobre conteúdo, eu vou colocar algumas sugestões de conteúdo, pessoal, de uma forma mais ampla. Claro que se vocês quiserem, depois, no momento que for aberto as perguntas, eu posso responder com mais detalhadamente, mas aqui em conteúdo, eu vou colocar o que a gente trabalha. Nós temos um treinamento, um curso dentro do Sebrae, e que ele fala sobre a questão de planejamento de conteúdo. Isso é muito legal e eu trouxe uma parte dele aqui para vocês sentirem como funciona, como nós trabalhamos a questão de conteúdo. Isso é muito bom, porque tanto pode ajudar você, profissional, que desenvolve sua comunicação, que trabalha, eu sei que tem muitos profissionais, inclusive, fazem isso muito bem, e também pode servir para você que contrata uma agência ou que contrata um profissional a saber como cobrar, a saber o que pedir. E eu falo para vocês, o que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos 10 minutinhos são coisas que a grande maioria não utiliza e que faz toda a diferença na comunicação de vocês. Então, o primeiro deles é com relação aos tipos de conteúdos, né? Então, o primeiro deles é conteúdo para entreter. Olha, pode ser um quiz, pode ser um game, pode ser uma competição. Lembra disso lá no processo que eu mostrei no funil? Lá tem essa questão. Às vezes a gente cai, eu já coloco como cai, né? A gente cai, mas a gente cai de propósito nisso. A gente faz o preenchimento. Ah, eu quero saber qual é o perfil, que nem o caso do exemplo aí, qual é o seu perfil de mãe? Faz o preenchimento e ele vai dar um exemplo, né? Ou qual é o seu perfil de líder? Ou, enfim, são quiz, são games, são competições, e aí para você receber, às vezes, um relatório maior, você faz um preenchimento e recebe aquela informação. Também é conteúdo. Na sequência aí, conteúdos para educar. Conteúdos para educar pode ser um infográfico, pode ser um artigo que vocês já escreveram, mas lembrem, pessoal, seja um artigo, seja um e-book, seja um infográfico. Olha, infográfico poderia ser super legal. Um infográfico. E, aliás, olha só, dica para vocês. Quando eu fui procurar sobre esses temas, eu queria até adequar a área de vocês. Então, eu procurei assim, infográficos da área de odontologia. Adivinha o que eu achei? Nada. Eu não encontrei. Ou eu não procurei direito, ou não fizeram ainda. Então, olha, é um mercado legal. Ah, infográfico mostrando qual é a sequência certa da escovação. Ah, a sequência certa da escovação da criança, por exemplo, até 6 anos, que eles ainda não têm alguns dentinhos em alguns lugares, e se você usar a mesma técnica do adulto, vai machucar a criança. Legal. Pode ser um infográfico? Pode. Pode ser um artigo? Também pode. Lembrando, pessoal, quem é a minha persona? Lembra lá na definição de persona que eu falei? Aquela pessoa bem específica? Essa persona de vocês, que é o cliente de vocês, ela conhece termo técnico? Ela conhece o que é uma bichectomia? Ah, de repente conhece. Ela conhece o que é amálgama?
Ela conhece o que que é, enfim, quais são as palavras que às vezes são super comuns no dia a dia de vocês e que de repente para o paciente aquilo é grego ou sei lá, um mandarim, né? Mas é muito complicado. Então, mesmo que seja um artigo, pensem na possibilidade, um e-book, da forma mais simples possível. Aquilo que às vezes para vocês é extremamente simples e aliás, eu estou falando aqui com um grupo gigante, nós estamos com 503 pessoas ao vivo aqui assistindo. Muito obrigado a vocês todos que estão aí conectados. Eu acredito que nós tenhamos... Gente, é um prazer imenso estar falando com tanta gente especial como vocês. Então, fica essa dica. Tomem cuidado com o uso excessivo de palavras técnicas, né? Vamos tentar deixar o mais simples possível. Na sequência, ainda falando sobre conteúdo, a possibilidade de conteúdos para inspirar, depoimento. Eu sei que depoimento, muita gente quer às vezes gravar um vídeo, eu quero que o cliente falou tão bem, ou o paciente, né? Eu quero que ele grave um depoimento. Gente, legal, tomem só um cuidado, porque às vezes o depoimento que o cliente faz para você, a hora que ele vai gravar, trava. A gente sabe que nós mesmos, quando vamos gravar um vídeo, a gente fica meio que bloqueado e nem sempre sai do jeito que a gente gostaria. Então, tomem cuidado com essa questão do depoimento. Se for possível, uma foto ou o texto e o nome, fica muito legal, vale a pena, principalmente focando em, por exemplo, depoimentos, coisas que possam ser usadas para responder algumas dúvidas que os clientes têm. Por exemplo, eu já tive casos de atendimento a clientes que trabalhavam com implantodontia e eles comentavam, olha, meu trabalho é rápido, funciona assim, funciona assado, a pessoa não sofreu, eu fiz uma série de, poxa, isso é legal, cria depoimento disso, isso é uma das dores que os clientes ou os pacientes que já tentaram usar ou já usaram isso, de repente passaram, não tiveram uma boa experiência, então isso pode ser legal, um depoimento que mostra que com você aquilo não acontece, vale a pena. Na sequência, conteúdo para convencer, né? Conteúdo para convencer, então, funcionalidades do produto. Ah, mas eu não tenho produto, como é que eu coloco isso? Podemos colocar passo a passo, podemos colocar como funciona, podemos colocar curiosidades, podemos colocar o cuidado, né, que se tem. Posso criar evento? Olha, aqui eu coloquei de uma forma geral, e eu até gosto muito de quando eu vou trabalhar com profissionais específicos, de trazer algumas influências de outras áreas. Eu acredito que eu recebia já um alô de algumas pessoas que estão aí assistindo a gente, o André, a Carol, que são pessoas que eu gosto muito, já participaram de outras ações do Sebrae, e que às vezes perguntam assim, e eu sempre falo sobre isso, olha pessoal, eu gosto de trazer experiência de fora, porque a gente traz inspiração de outros lugares. Se a gente busca inspiração sempre nos mesmos lugares, todo mundo busca inspiração nos mesmos livros, a probabilidade é que saiam coisas muito parecidas. E quando a gente traz de qualquer lugar, aí existe uma infinidade. Então, eu gosto de trazer isso. Ah, evento, mas no meu caso não funcionaria evento. Como é que eu poderia fazer? Olha, eu fico pensando, um dentista poderia marcar um horário para falar com um grupo de pacientes deles? Será que ele podia fazer uma live? Será que ele podia fazer alguma atividade remota que se reúna com outras pessoas e que crie um motivo e que não seja atendimento, que seja fora do que é o atendimento convencional, principalmente nesse momento especial que nós estamos, né? Checklist. Checklist é uma coisa que pode ser muito bacana também, tudo com uma linguagem visual muito clara, e aí nós já estamos com uma quantidade maior de possibilidades de conteúdos. Eu nem entrei, e eu vou entrar agora numa próxima vertente aí que é legal para a gente trabalhar também com conteúdo, que são os gatilhos mentais. Pessoal, gatilho mental, talvez já tenham ouvido. Eu sei que vocês gostam muito de estudar, um perfil de público que todos que eu conheço são apaixonados por estudo. Então, se tiverem oportunidade, tem alguns livros, inclusive e-books disponíveis aí na internet que falam sobre copyright. E o copyright é o que dá início, que dá o start ao gatilho mental, que é o que a gente vê hoje sendo falado por muita gente. Ah, o que é o gatilho mental? O gatilho mental é mais ou menos o seguinte: são os facilitadores de tomada de decisão do nosso cérebro. Nós tomamos decisão, nem toda decisão que nós tomamos é pensada, é racional. Muita coisa ela acontece no automático. Né? Por exemplo, você vai dar o primeiro passo, você pensa qual é o primeiro pé que você põe no chão, você, né, lembra, você tem uma série de coisas que a gente não para pensar para fazer, a gente simplesmente faz. E o segundo passo, terceiro, quarto, quinto, desvio, olha, a gente pensa nisso? Não, tem coisas que são muito automáticas. Os gatilhos mentais exploram
essa nossa área do cérebro que toma a decisão sozinho. E com base nisso, nós usamos uma série de linguagens, uma série de detalhes e de palavras, vamos dizer assim, na comunicação, para que nós consigamos fazer o cliente chegar a uma certa conclusão, agir de uma determinada forma, antecipar uma compra, realizar um contato. E alguns desses gatilhos mentais, eu coloquei alguns deles mesmo, 5 só, existem vários outros, mas eu já vou mostrar para vocês porque é interessante se aprofundar sobre esses assuntos. O primeiro deles é segurança. Então, segurança, razão, autoridade, escassez, prova social. Segurança, quando eu vou usar gatilho mental de segurança, eu preciso entender profundamente o meu cliente e saber assim, quais foram os problemas que ele já passou, qual é a segurança que eu consigo dar para ele de que isso não vai acontecer comigo. E eu toco no assunto. O assunto que muitas vezes as pessoas desviam e eu vou direto no ponto e digo, olha, aqui você não vai ter esse problema por conta disto. Eu tenho esse cuidado. E imagina agora, no tempo de pandemia, como eu falei, vai passar a pandemia, mas eu comento, poxa, eu acho que eu vou continuar passando álcool em gel, acho que até sempre, nunca mais. Agora, na minha lista de compra vai ter álcool em gel para sempre, né? Nós já tínhamos o cuidado de entrar em casa sem sapato, agora acho que a gente entra até sem meia e a gente ainda passa álcool em gel no pé, enfim. Quando vai acabar isso? Eu não sei quando vai acabar. Então, assim, segurança, razão, a gente dá um motivo, por que escolher isso, por que escolher aquilo, por que ter um sorriso mais branco, por que usar um aparelho, qual é o motivo, será que é só estética, será que é autoestima, quais são os fatores por trás disso? Então, estamos falando de razão, né? Especialmente falando sobre a questão de aparelho, olha, na idade infantil, por que é importante que a criança use, depois vai ser pior, vai ser mais difícil, qual é o motivo, isso impacta em alguma outra questão da formação, e aí por diante. Autoridade, o conhecimento que vocês têm, os cursos que vocês já fizeram, as atualizações, aquilo que vocês têm de diferencial, né? Que vocês têm de equipamento diferenciado, isso muitas vezes consegue atribuir algum tipo de autoridade, isso é legal, lógico, tudo isso, pessoal, eu estou falando de uma forma bastante genérica, mas tem uma forma bem detalhada de se trabalhar. Depois eu vou falar para vocês como é que a gente pode fazer isso com o apoio do Sebrae. Escassez. Escassez é um dos gatilhos muito legais, mas que, infelizmente, muita gente usa de forma equivocada, né? Dizendo, olha, é a última semana, vai acabar nosso estoque. Cuidado, isso aí precisa ser muito sincero, né? Sinceridade é a chave do negócio. Eu falo que uma das melhores ferramentas para se trabalhar, seja com marketing, seja com venda, é a sinceridade. Use a sinceridade. Se você conseguir vender para um cliente hoje e daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês, seja lá quanto tempo, ele descobrir que você não foi leal com ele, que você não foi sincero, aquela venda não valeu a pena para nenhum dos dois. Ninguém ganhou com isso. Então, usem a sinceridade como ferramenta de trabalho, né? Eu acredito que muitos já usam, isso acaba sendo até redundante, mas vale lembrar. E, por fim, prova social. O gatilho de prova social, vou mostrar para vocês que vocês já devem ter sido atingidos por ele. Quando as empresas mostram e falam assim, olha, mais de 3 mil pessoas atendidas. Olha, nós estamos em mais de X cidades. Olha, esse foi o meu cliente de número 10 mil. Isso é prova social. Eu estou mostrando como eu sou importante. Eu estou mostrando como eu tenho resultados, ou posso provar resultados. Então, prova social. Basicamente, de um modo geral, é isso. Pessoal, na sequência eu quero mostrar para vocês um calendário editorial, que é uma coisa que eu trabalho com os meus clientes. Eu gosto de deixar esse calendário para a gente conseguir organizar a comunicação deles, isso pode ser muito útil para vocês. Não só organizar a comunicação, mas também conseguir organizar estrategicamente o que você vai usar em cada comunicação, e é esse calendário que eu vou mostrar agora. A primeira etapa desse calendário, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu vou pedir para o Thiago para que depois a gente envie esse calendário como uma cortesia aí para vocês. Eu sei que vocês estiveram com um colega meu aí de finanças há um tempo atrás, acho que vários de vocês, e comentaram que vocês curtem isso. Eu falei, então eu vou mandar o meu calendário editorial, uma planilha de Excel, feita com muito carinho, mas que ela tem uma forma aí de a gente organizar. Então, eu não sei se vocês conseguem acompanhar meu cursor, deixa eu ver se sim. Consigo sim, César. Também, né? Consegue, obrigado. E depois a gente disponibiliza o conteúdo para o pessoal, não se preocupem. Perfeito, obrigado, Thiago.
Olha só, no primeiro aqui nós temos como definir quem são os responsáveis, a primeira coluna, quem são os responsáveis, eu vou falar por coluna A, B, C, D e E, A, B, C, D, E, F, G. Ela está na sequência, não ocultei nenhuma. A primeira coluna são os responsáveis, a segunda coluna a persona, lembrando que quando eu falei de persona, vocês podem ter mais de uma persona sem problema algum, é ideal que não se tenha muita persona, mas normal que tenha mais de uma. Depois nós temos qual é o objetivo da publicação, depois nós temos os gatilhos mentais, depois nós temos os tipos de postagem, como vocês acabaram de ver aqui, dias da semana e redes sociais utilizadas. Isso aqui é só para vocês abastecerem, né? Quais são porque a ideia é que isso seja um organismo vivo, vocês podem aumentar, colocar mais gatilhos mentais, colocar mais responsáveis, colocar mais personas e assim por diante. Na sequência, ele vai formar essa imagem aqui, onde você consegue colocar, ver, visualizar qual o dia do mês, qual o dia da semana, qual é o objetivo daquela postagem, qual a rede social utilizada, quem é a persona que vocês estão utilizando, qual tipo de postagem ali, no caso, ela é uma postagem para convencer, para encantar, para inspirar, qual o gatilho mental que vocês vão utilizar, quem é o responsável por fazer isso e qual é o valor do impulsionamento. Tem alguns lugares que ele está só com um hífen ali, porque eu não vou fazer impulsionamento, é apenas uma postagem. E na última coluna, eu tenho ali o status de realizado, não realizado ou em andamento. Gente, para vocês que já tiveram ou que têm contato com a agência, ou vocês que fazem sua própria comunicação, respondam para vocês mesmos. Isso não vai ajudar vocês a organizar? Será que isso não vai deixar a sua postagem muito mais rica, a sua comunicação muito mais rica? Eu tenho certeza absoluta que sim. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos, isso que eu mostrei para vocês até aqui, é parte de um conteúdo que nós trabalhamos durante 20 horas num treinamento chamado Marketing Digital do Sebrae. Então, assim, se vocês tiverem possibilidade, façam em casa. Posso fazer um curso? Pode também, lógico que vai ser muito bom, vai facilitar, vai acelerar o conhecimento de vocês. Ah, mas eu posso tentar sozinho? Não tenham dúvida. Ah, mas eu posso fazer isso agora? Pode também. Ah, e se eu tiver dúvida? Tem um telefone do Sebrae, o 0800, anotem, 0800 570 0800, vocês vão entrar em contato com a nossa central. Na nossa central, eles vão encaminhar vocês para um consultor que pode te dar auxílio sobre alguma questão dessa ou outras questões relacionadas a empreendedorismo e tudo mais. Então, contem com o Sebrae, tá bom? Na sequência, partindo para o final, aí já estou avançando no meu tempo, as duas últimas. Erros de comunicação. Interromper a comunicação é uma delas. Então, não parem a comunicação nesse momento. Façam a comunicação e utilizem... Obrigado, o Thiago está mandando uma mensagem aí com o 0800. Interromper, então, nesse momento, não interrompam a comunicação. Continuam, mas façam da forma correta. Aproveitem esse momento para se relacionar, para se conectar, para deixar o seu cliente ainda mais próximo de vocês e confiando mais ainda naquilo que vocês falam. Outro erro de comunicação, opinião pessoal. Pessoal, muito cuidado. Hoje a gente toma tanto cuidado com relação à opinião pessoal e a gente é muito acostumado a saber assim, olha, não posso falar de time, não posso falar de religião, não posso falar de política. Gente, agora a gente não pode nem falar o que a gente acha do coronavírus, porque a gente pode estar desagradando alguém, né? A nossa opinião, às vezes, é muito particular e para quem está no comércio, para quem tem uma figura como um profissional, mesmo que a sua rede social, que você considere, mas é minha rede social particular, cuidado, pessoal. Na nossa comunicação, as pessoas se fundem, o profissional e o empresarial, o profissional e o pessoal vão se fundir e pode gerar confusão. Então, cuidado com a opinião pessoal. Próximo, não fortalecer a confiança na circunstância atual. Agora é a hora de fortalecer essa confiança. Sabe por quê? Porque a hora que você disser para o seu paciente, pode vir que está tranquilo, ele tem que dizer, olha, eu estou ouvindo o doutor X, seja lá qual de vocês for, ouvir a tua opinião ou o seu convite e dizer, eu vou porque ele disse. Porque todo momento ele foi muito sincero, a hora que era para ficar em casa ele falou para ficar, a hora que era para sair ele falou para sair, ele falou por que era importante, ou qual era o cuidado que se tinha, ou qual era o risco que tinha. Então, fortaleça essa questão da confiança agora. Outra questão, escolher horários de pico para live. Tomem cuidado com os horários que todo mundo está escolhendo, né? A gente sabe que está tendo uma sobrecarga muito grande de tráfego de informação e isso é algo para se tomar cuidado.
Postagens genéricas, postar só para cumprir tabela, fujam disso, pessoal. Se esforça mais um pouco, contrata alguém, aqui você já tem uma série de informações que dá para ter uma ideia de fazer, para não fazer isso de forma genérica. Fujam de postagem genérica. Misturar conteúdo pessoal com profissional, então, como eu já tinha começado a falar ali na opinião pessoal, então tomem cuidado, não misturem, exceto se estiverem usando isso de forma planejada. Por isso que eu coloquei ali, não misturar conteúdo pessoal com profissional sem planejar. Se você planejou, fez uma viagem, eu fui viajar, mas eu fui conhecer algo da minha área, legal. Eu fui viajar, mas o cliente gosta que eu mostre, legal. Seja consciente do que você está deixando vazar pela tua rede social, ok? Agora, desculpa. Encerrando erros de comunicação, eu vou para a parte positiva, onde são dicas para colocar em prática hoje mesmo. Primeira delas, defina a sua persona. Já falei como é a persona, existem ferramentas para vocês utilizarem aí, de como definir a persona, site para auxiliar vocês a fazer esse preenchimento, que é muito legal. Eu vou ver com o Thiago depois como eu posso fazer para disponibilizar esse link para vocês. Embora seja de um terceiro, eu às vezes até tomo cuidado de não fazer essa recomendação, mas digo, pessoal, entrem no Google, digitem lá, definir persona, como criar a persona, vai ter bastante ferramenta, vocês vão encontrar bastante conteúdo. Pintou dúvida? Vai para o 0800 do Sebrae, a gente conversa por videoconferência, por telefone não, mas por videoconferência, telefone também, né? Mas a gente consegue dar a solução para vocês, tá bom? Eu prefiro muito mais videoconferência, que a gente consegue se olhar, se falar, mostrar as coisas, funciona muito bem. Classifique suas últimas 10 postagens no funil. Essa é muito boa, pessoal. Pegue suas últimas 10 postagens e tente entender dentro do funil para qual delas era. Essa aqui é atração. Essa daqui é conversão. Essa é relacionamento, essa é venda. Façam esse teste para ver o seguinte. A grande maioria dos empresários que eu conheço que não usam uma empresa que entenda muito ou que não estudaram muito para fazer isso, muitas vezes acabam fazendo apenas postagens institucionais e acabam tendo resultado zero, ok? Eu vejo muito isso. Eu faço comunicação, eu estou fazendo Face, Insta, isso, aquilo, e tenho resultado nenhum. Legal, vamos ver sua postagem. Qual que era o objetivo da postagem? Às vezes não tem um objetivo, não tem um call to action, né, que é a chamada para ação, é aquilo que você solicita para o cliente. Preenche um cadastro, conheça a nossa loja, conheça o nosso e-commerce, venha fazer uma visita, receba um voucher. Então, assim, façam essa classificação do funil, né, das suas últimas 10 postagens no funil. Crie um bom motivo para falar com seus pacientes fiéis. Olha, falem com os pacientes fiéis, eles devem estar lá, talvez não ouviram a sua voz, não viram uma mensagem, não viram uma comunicação. Fale com eles. Eu recebi uma mensagem esses dias falando sobre, olha, nós estamos aí, vamos estender esse prazo até dia 22. Perfeito, pessoal, façam isso. E de preferência, aqueles pacientes mais próximos, entrem em contato com eles, façam, mesmo que seja uma mensagem, mas uma mensagem que dá para saber que aquela mensagem foi escrita para aquela pessoa, é uma mensagem direcionada, com nome, com algum detalhe. Isso é muito, é o que a gente fala do humanizar, né? Mais do que isso, essa conexão humana é fundamental. Indo para o fim aí, faça uma lista de conteúdos, então, lista de conteúdos que você pode escrever ou de conteúdos que são relacionados à sua persona. Muito legal. Faz uma lista de possibilidades, já pode abastecer lá naquela planilha que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar, na verdade, para o Thiago, e o Thiago vai fazer, acho que o disparo disso para vocês. Daqui a pouquinho ele já vai explicar como vai acontecer. Utilize o calendário editorial, que é esse que vocês receberão. E, por fim, para encerrarmos isso, não pare por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do que vocês viram, se vocês viram algo novo, acreditem, existe muito mais coisa legal, extremamente acessível. Mesmo que você não seja um profissional da comunicação, mesmo que você queira fazer isso por você mesmo, eu sei que muito profissional sente prazer em fazer, outros decidem fazer por outras questões, de repente é uma estratégia deste momento, mas não parem por aqui, tem muita coisa legal, vocês têm suporte do Sebrae gratuito pelo 0800, vocês têm a possibilidade de fazer cursos EAD, o Sebrae tem cursos EAD, nós temos uma série de lives acontecendo todos os dias às 17 horas pelo Facebook, vocês têm o nosso portal, vocês têm outros canais também, pessoal, aproveitando até eu falo que é a última vez, mas isso é muito importante, eu queria falar até de ações bonitas que têm acontecido durante esse período da pandemia.
Hoje, de ontem para hoje, eu vi uma ação que, por exemplo, a Netflix fez, recomendando outras plataformas de streaming. Não sei se vocês viram, se não viram, procurem ver isso aí, que eu achei muito legal. A Netflix falando, olha, se você gostou de tal série ou de tal produto que tem aqui no Netflix, assista também na HBO Go. Ou assista, se você gostou de outra coisa, também tem uma outra série lá no Telecine, ou no Globoplay, ou no Amazon Prime. Muito legal, as empresas derrubando um pouquinho aquela barreira e mostrando, nós somos humanos, tem espaço para todo mundo. A gente está focado em quem? A gente está focado no cliente. Nós somos focados nas pessoas. A minha alegria é saber que eles estão bem. Não importa se vai estar bem comigo, se vai estar bem com o outro, ou importante é que eles estejam sendo atendidos, né? Para finalizar, eu trouxe uma mensagem que eu vi aí também, agora finalizar mesmo, que eu achei muito bacana e faz todo sentido para esse momento, que é: nem sempre o melhor é quem vence. Nem sempre o mais veloz é quem chega na frente. As chances sempre são maiores para quem se adapta mais rápido. Então, pessoal, não espera não. Está em tempo. Vamos ser ágeis e vamos fazer toda a diferença, tá bom? Muito obrigado. Espero que todos continuem bem, cuidem-se e vamos nos falando agora. Acho que o Thiago, a palavra é dele e eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Um grande abraço para todos. É isso aí, César. Muitíssimo obrigado. Aí, 45 minutos de apresentação, muito interessante. Queria mais uma vez agradecer o conteúdo que você preparou e agradecer a todos os participantes, todos os inscritos do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo que estão aqui na sala conosco e que ao longo da sua apresentação foram enviando muitas dúvidas, muitos comentários e questões que a gente vai tentar responder aqui durante o webinar, na medida do possível. E todos fiquem tranquilos que mesmo os que a gente não conseguir debater aqui durante o espaço do webinar, serão encaminhadas as respostas para todos. Então, só para, antes de começar as perguntas e respostas, quem entrou durante o webinar, depois do início, fique tranquilo que o conteúdo será postado na íntegra no canal do YouTube, no CROSP, o canal do CROSP no YouTube. O vídeo do webinar vai ser disponibilizado na íntegra. Uma questão importante que o César pontuou logo no comecinho, no primeiro slide dele, é sobre a importância de estar atento ao código de ética odontológica. Vale ressaltar que o César está participando aqui, preparou essa apresentação, ele é um especialista em marketing, consultor de negócios do Sebrae. A ética odontológica tem um código que todos os profissionais têm acesso e todo o ambiente de ética fica ali dentro do código. Então, a gente vai direcionar aqui para o César as dúvidas sobre aspectos de comunicação. Então, vamos lá, César. Eu vou tentar colocar as dúvidas que mais se repetiram para a gente tentar responder o maior número possível de pessoas ao mesmo tempo. Só lembrando a todos que nesse período aí de pandemia do novo coronavírus, o CROSP está fazendo uma cobertura intensa no site crosp.org.br. A área de notícias do site do CROSP está sendo atualizada diariamente, várias vezes por dia, com comunicados de órgãos públicos, decisões de prefeituras, uma série de assuntos importantes para a atuação profissional, desde a suspensão de atendimentos eletivos, isenção de impostos. Então, a orientação geral é que verifiquem sempre o site do CROSP na área de notícias. Há uma página dedicada para as medidas econômicas que o CROSP está pleiteando em defesa da classe odontológica, em diversos aspectos, desde desconto de combustível, a isenção de impostos. Então, verifiquem o site do CROSP, porque ele está bem atualizado. Então, vamos lá, César, algumas dúvidas recorrentes aqui durante a sua apresentação. Vamos lá, a Bárbara Macedo perguntou assim: a mídia digital é útil para todas as especialidades odontológicas? Tem alguma que não se beneficiaria? Ela, por exemplo, é bucomaxilo. Você diria que mídia digital é importante para todos, independente da especialidade? Como que seria? Então, na verdade, assim, o que muda é o tipo de conteúdo que a gente vai usar
na mídia digital, né? O que acontece é o seguinte, todas as mídias, sim, são válidas. Evidente que algumas delas vão ser mais importantes do que outras por uma questão de, por exemplo, alcance. Imagina o seguinte, se eu estiver falando com um grupo específico sobre um determinado assunto. De repente, quando eu vou para uma rede social, eu falo com um grupo muito amplo. Se eu estou falando com um perfil de público que de repente que é mais específico, talvez seria mais importante, ao invés de usar uma rede social, eu usar, eu, talvez participar de algum evento que concentre um maior número de pessoas com o perfil daquele público, tá? Então, assim, importante? Sim. A melhor? Nem sempre. Aí a gente tem que entender exatamente quem é o público, qual é o posicionamento da pessoa, né, da empresa. Desculpa, Thiago, qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? É Bárbara Macedo. Da Bárbara. Obrigado, tá, Bárbara, pela pergunta. Mas, assim, é importante a gente entender exatamente a região que você está, o perfil que você atua e qual é exatamente o teu tipo de serviço. A rede social, de um modo geral, ela é muito boa, tá? Quando você fala de mídia digital a gente entende que também pode ser Face, pode ser Instagram, pode ser WhatsApp, pode ser todas aquelas opções que eu mostrei. Então, assim, olhando para o todo, é evidente que vai ter uma que é mais eficiente para você. Aí a gente teria que bater um papo para conseguir definir qual delas é melhor. Beleza. César, outra dúvida também recorrente que a gente separou aqui para você discutir um pouquinho mais é qual que seria a sua orientação no sentido dos conteúdos a serem produzidos nas redes durante esse período de quarentena? Por favor, desculpa, repete para mim, Thiago. Qual que seria a sua orientação em relação a qual tipo de conteúdo os profissionais devem produzir ou devem priorizar neste período de quarentena? Tá, os conteúdos, eu acredito que os principais são com relação à questão do que as pessoas mais estão preocupadas. Por isso que eu digo que é importante saber assim quem é o perfil do seu público para a gente poder definir esse perfil. Se eu estou falando com um público e de repente esse público são os pais que têm filhos e o direcionamento é para os filhos, então eu vou falar sobre os cuidados que se tem que ter nesse período. Eu vou dizer que tipo de situação pode acontecer com maior frequência por conta das pessoas estarem em casa. Então vamos imaginar uma situação assim. Olha, tem muita gente em home office, tem muita gente que não está saindo de casa. Será que isso está de alguma forma afetando o hábito de escovação dessas pessoas? Será que isso de alguma forma está afetando o hábito do uso de, sei lá, de fio dental? Não sei se isso pode ser um motivo. Mas, de repente, o tipo de consumo de alimento diferente dentro desse período, ou de repente a questão do prazo que nós estamos, do momento que nós estamos vivendo, por exemplo, agora vai ter Páscoa, vamos fazer um conteúdo direcionado a esse momento. Talvez eu pensaria mais em focar nisso, mas seria interessante saber exatamente qual é o público. Eu sei que fica meio complicado, Thiago, de a gente dar uma resposta mais genérica sobre isso, porque tudo que a gente faz no marketing é ultra, hiper, mega específico. Né? E é exatamente essa força. Quanto mais específico nós formos, quanto mais nós soubermos com quem a gente está falando e do que a gente está falando, mais efeito vai ter a comunicação, que é exatamente o oposto do que naturalmente todo mundo faz quando não tem essa preocupação. A gente tenta fazer algo mais genérico, porque o genérico atinge mais gente, mas quanto mais genérico, menos efeito tem, menos eficiência tem a comunicação. Exatamente. A gente entende que o marketing tem que ser extremamente customizado, né, de acordo com as necessidades de cada um, mas também a proposta aqui é que você já faça pelo menos esse primeiro conteúdo para que os profissionais que estão acompanhando ao menos comecem a se familiarizar com as questões. Mais algumas dúvidas agora, enquanto a gente tem tempo, César. O José Henrique pergunta assim: como, ao ser questionado uma opinião pessoal, posso responder profissionalmente? Porque eu lembro que em algum dos slides você colocou ali a importância de separar opiniões pessoais, conteúdos pessoais dos conteúdos profissionais, né? O que você Sim. pode falar sobre isso? Eu gostaria de saber que tipo de questionamento pessoal seria esse da preocupação, né? Porque, olha só, tem essa informação, Thiago? Não, a pergunta foi só assim mesmo.
Tá. Depende, né? Depende de qual tipo de pergunta pessoal estava sendo feita. A gente sabe que alguns clientes, às vezes, eles querem se sentir muito íntimos do profissional e começam a fazer alguns questionamentos meio complexos. Eu estava um dia desses falando com uma cliente e ela comentou o seguinte: olha, uma cliente minha veio me questionar no meu Instagram particular por que que eu nunca fui na empresa dela tomar um café. Se eu saio, eu posto tanta foto com outras pessoas, por que que eu nunca fui lá? Por que eu estou fazendo essa diferença com ela? Estava levando meio que para a questão pessoal, algo que não deveria acontecer, né? Então, assim, eu acredito que quando se existe uma resposta, uma pergunta muito pessoal, a melhor forma é dar uma resposta institucional, uma resposta corporativa, uma resposta profissional, né? O que eu acho muito, o que eu recomendo quando existe uma situação delicada é dê uma resposta, mesmo que você vá dar de forma particular, de uma forma que ela possa ser que ela possa ir a público sem causar nenhum tipo de constrangimento ou problema. Né? Porque isso, Uhum. muitas vezes, a gente não sabe qual é a intenção daquela pessoa perguntar, a gente sabe que às vezes pode ser uma coisa sem maldade, mas às vezes pode ser alguma coisa com alguma segunda intenção para ele levar aquilo para um outro patamar. Perfeito. O César, o Carlos Tessoni pergunta aqui também o seguinte: para quem está começando no marketing digital e já tem o perfil particular e o profissional, e não tem, né? Como faz para desvincular os perfis? Tá, ele já tem Desculpa, Thiago, repete para mim, por favor. Ele fala assim: para quem está começando no marketing digital e não tem esses perfis desvinculados, como que faz? Tá, o que a gente costuma fazer é fechar o perfil pessoal e deixar apenas o perfil profissional aberto. Ah, tá. O que acontece? Geralmente o nome do perfil profissional é o mesmo nome do perfil pessoal. A área Uhum. dos dentistas e de outras áreas também em que o profissional é muito vinculado, o nome do profissional é totalmente vinculado. Eu até costumo recomendar o seguinte: olha, se tem apelido, algum outro nome que a gente possa colocar na tua conta pessoal para não ser tão fácil da pessoa te encontrar, porque você imagina, o meu é César Ossamo. Se eu coloco César Ossamo no meu pessoal e no meu profissional também César Ossamo, vai ficar, em algum momento vai gerar uma situação desagradável de um cliente que vai achar que ele já é um pouco mais íntimo meu e vai tentar me adicionar numa conta pessoal. E aí eu vou dizer para ele: olha, desculpa, eu não sou tão teu amigo assim. Imagina que chato, é muito complicado. Então, assim, a recomendação, gente, quando você tem o teu nome associado ao a tua conta pessoal associada ao profissional, a gente não consegue desvincular. Não dá para dizer, aqui eu sou o profissional, aqui eu não sou. Esse é um dos fardos que nós, como profissionais e que usamos o nosso nome como marca, temos que carregar. De verdade, eu não separaria, eu trabalharia só com o meu perfil profissional e aquilo que eu tiver que ter pessoal, ou vai estar com outro nome, ou com um código, ou alguma outra coisa, porque realmente é complicado, tá? E às vezes as postagens da conta pessoal, de repente tem gente que costuma postar um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais sem censura, e isso pode acarretar problemas seríssimos para o lado profissional, sim. Uhum. Importante, então, atenção a essa vinculação. César, a Maiara Liboni perguntou o seguinte: como fazer com que os pacientes interajam nas redes sociais? Como fazer com que eles interajam? Isso, nas redes sociais dos cirurgiões dentistas. Então, o interagir, a gente tem que ver o seguinte: se quando você fala, Maiara, né? Isso, Maiara Liboni. Maiara. Maiara, a gente tem que ver o seguinte: se quando você fala da interação, nós estamos falando de engajamento, tá? Talvez seja isso. O engajamento é quando o cliente ou o paciente fala com você, ele interage com você, ele responde o que você faz. Uma das coisas que nós usamos na comunicação é o que a gente chama de call to action, né? A chamada para ação. O que você pede quando você faz aquela postagem que estimule aquela pessoa a dar uma resposta, a interagir com você? Porque se eu estou entendendo, a questão do interagir, né, da tua pergunta, não é simplesmente gerar mais interação. Porque me respondem. Existe até uma questão técnica por trás disso. Quanto mais gente interage com você, seja curtindo, compartilhando, comentando,
isso é entendido pelo algoritmo das redes sociais, seja Face ou Instagram, que a sua postagem ela é muito mais eficiente e ela tem a ver com o perfil do público. Logo, ela te leva para um alcance maior, ela vai gerar mais exposição das tuas postagens. Então, assim, uma coisa que é legal para gerar essa interação é criar motivo para interagir, tá? Eu vejo muita gente falando, eu posto, ninguém comenta nada, mas lá não tinha nada para comentar, né? É diferente de você, por exemplo, colocar, por exemplo, você se lembra quando foi o dia que seu filho perdeu o primeiro dente? Nossa, aquilo vai ter um monte de gente que vai responder. Você sabe, interações, coisas que as pessoas queiram participar. Isso gera bastante interação e engajamento. Deixa eu só aproveitar, Thiago. Eu estou com o chat aberto aqui, estou vendo que tem bastante pergunta. Pessoal, eu sei que o Thiago vai ver um jeito de a gente responder isso. Eu faço questão, se não puder responder por conta da questão de tempo aqui, vai ser um prazer responder para vocês isso, seja através de áudio, de texto, de alguma forma, a resposta de vocês vai acontecer. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos para quem não recebeu a resposta, porque eu faço questão de responder isso. Isso, só para todos saberem, o conteúdo será disponibilizado no YouTube desse webinar. O link do canal também será enviado, o link do vídeo para todos os inscritos do CROSP, assim como os arquivos da apresentação que o César disponibilizou aqui para a gente hoje. A gente está no limite do tempo, mas eu vou só pegar uma última, César, se você puder, porque essa também foi recorrente, sobre a diferenciação dos posts no Facebook e no Instagram. Você recomenda fazer posts específicos? Pode compartilhar o mesmo post nas duas redes? Como que é? Puxa, Thiago, que pergunta ótima. Ainda bem, pessoal, tem 391 pessoas que serão salvas com essa informação. Olha só. Pessoal, as postagens a gente tem uma facilidade no Instagram de quando você posta, você mudando aquela chavinha que tem no final, ela já cai aquela postagem no Facebook também. Tomem cuidado com isso. A postagem que você faz para o Instagram, a rede Instagram, ela é diferente do Facebook. O perfil é diferente, o tipo de postagem é diferente, o formato da foto é diferente. Logo, o algoritmo do Facebook também entende quando vem uma postagem de terceiro, quando vem uma postagem externa, ele também ele pega e diminui o valor que aquela postagem tem no sentido de gerar exposição. Então, o ideal sim faça uma postagem para o Insta, show. Vai fazer uma postagem para o Face, diferente. Faz direto, faz de forma nativa, faz dentro do Facebook e aí coloca a postagem lá. Geralmente as postagens de Face têm mais texto, ela tem essa flexibilidade de poder ter um pouco mais de informação. Instagram não tanto. Aproveitando esse gancho, já vou dar uma outra dica também para quem costuma fazer bastante stories, né? Eu vejo bastante gente colocando stories. Uma dica para vocês aumentarem o nível de visualização dos seus stories não postem todos os stories no mesmo momento. Intervalem essas postagens dos stories. Faz uma, depois de uma hora faz outra, depois de outra hora faz outra, depois de 2 horas faz outra, que é uma forma dele estar sempre voltando para a área de destaque ali e estar conseguindo acessar muito mais gente. Só com esse detalhezinho a gente quase consegue praticamente dobrar aí o número de exposição de alcance da sua postagem. Excelente. Gostaria de agradecer muito a sua participação, César, o conteúdo que você preparou aqui para os inscritos do CROSP. O César é consultor de negócios, especialista em marketing do Sebrae, disponibilizou aí 1 hora, fora o tempo de preparação do conteúdo do CROSP para todos hoje. Gostaria de reforçar a todos que estão aqui acompanhando com a gente que o webinar vai ser disponibilizado no canal do CROSP no YouTube. Houve um webinar sobre finanças em tempos de crise, também com o consultor do Sebrae na semana passada, perdão. Este webinar também está disponibilizado no canal do CROSP no YouTube. Foi o Wagner Paludeto, o consultor do Sebrae, que apresentou esse webinar sobre gestão das finanças em tempos de crise. Reforço a todos a orientação para que verifiquem a área de notícias do site do CROSP, crosp.org.br, que está 100% atualizada com as informações que vão surgindo a cada dia devido ao contexto de pandemia do corona. E todos que mandaram dúvidas serão respondidos por meio dos canais de comunicação do CROSP. A gente vai encaminhar as dúvidas para os setores responsáveis, as dúvidas de comunicação vão para o César,
dúvidas de ética vão para o setor responsável também. Então, todos que estão participando e que mandaram dúvidas serão respondidas. Mais uma vez, muito obrigado, César. Muito obrigado a todos os participantes e uma boa tarde a todos. Obrigado, César. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os participantes aí, tá? Pessoal que ainda está por aí, muito obrigado. Tenho certeza que eu vou responder todas as perguntas que vierem direcionadas a mim. Eu gostaria muito de ler o nome de cada um de vocês. É muito complicado a gente estar aqui com um volume tão grande desse, mas todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Tenham uma excelente tarde, cuidem-se e espero encontrar vocês. Eu sei que tem gente de muitas regiões aí, mas se não for presencialmente, que seja à distância. Um abraço, pessoal. Obrigadão, César. Obrigadão a todos. Boa tarde. Boa tarde.